Olá. Bom, então vamos dar uma olhada em como é que a gente pode construir gráficos usando o Excel Web. A gente tem aqui uma planilha com uma série de tabelas prontas para que a gente possa fazer esse exercício de construção de gráficos, né? Então, para cada tabela, a gente tem um gráfico sugerido. A sequência de eventos é basicamente a mesma. Você seleciona os dados e no menu Inserir, escolhe o tipo de gráfico sugerido. Tá? Na sequência, a gente vê alguns ajustes que podem ser feitos. A questão da construção de gráficos é onde o Excel Web começa a se mostrar bem mais limitado em relação ao Excel para de trabalho. A mesma planilha que a gente está vendo aqui no Excel para desktop nos permite a construção de gráficos de forma muito mais rápida e com muito mais recursos. Então, por exemplo, aqui agora vocês estão vendo na tela a planilha aberta no Excel para este trabalho, no Excel completo, e só de selecionar os dados, o Excel já mostra um recurso de análise rápida. Esse botãozinho no canto inferior direito da seleção. Com análise rápida, você já pode criar ali uma série de elementos visuais para os seus dados. Tem aqui, então, uma opção de várias abas, como formatação, gráficos, a inserção de totais, tabelas e mini gráficos. Só para você ter uma ideia, a gente já tem aqui alguns gráficos sugeridos para esses dados que a gente tem ali e uma pré-visualização desses gráficos só de passar o cursor pelas opções. Então, por exemplo, só selecionando os valores, né, a tabela, e passeando pelas opções disponíveis, a gente pode escolher o melhor gráfico para explicar os dados que a gente tem aqui. Então, se eu quero um gráfico de colunas, como está sendo sugerido, agora é só apertar o botão e ele coloca o gráfico de colunas na planilha. Ok? Infelizmente, a gente não vai explorar esse recurso aqui no Excel completo, porque trabalhamos o tempo todo com a versão web do Excel. A versão web do Excel também nos permite fazer um bocado de coisas com gráficos, mas de forma bem mais limitada, inclusive na questão da edição desses gráficos depois. Tá? Então, vamos ver como é que funciona. Seleciona-se o intervalo de dados, né, a tabela, vem aqui no menu Inserir. Aqui a gente já tem uma seção na faixa de opções com os gráficos mais comuns, né? Então a gente vai construir esses gráficos na sequência com as diferentes tabelas que a gente tem aqui na planilha. Não se esqueça de que para fazer isso, você primeiro precisa fazer uma cópia dessa planilha para você poder trabalhar, tá? Tem uma planilha ali chamada Gabarito, onde você pode comparar o resultado na sequência. Então, o que está aparecendo aqui no vídeo é só um exemplo de como o trabalho deve ser feito. Okay? Então, seleciona-se os dados, isso vem aqui no menu Inserir, na faixa de opções, escolhe o tipo de gráfico. A gente tem ali alguns subtipos também, né? Vamos escolher coluna 2D mesmo. Está aqui o nosso gráfico. Tá? Agora, digamos que você queira fazer a edição de algum dos elementos que aparecem no gráfico. A edição no Excel Web é bastante limitada. Okay? Neste caso, o título já está bacana, porque esse título aparece como uma das colunas da tabela. A gente pode, por exemplo, editar as cores. Na medida que você clica no gráfico, reparem que vamos reiniciar essa parte, né? Quando você clica no gráfico, a faixa de opções ela se adequa apresentando um menu que antes não aparecia. Reparem, cliquei no gráfico, aparece ali um menu a mais chamado menu gráfico. Esse menu dá as opções de edição que o Excel Web nos oferece para modificar elementos do gráfico. Então, por exemplo, se eu quero mudar a cor dessas colunas, eu posso dar um duplo clique aqui, nesses elementos, e ele abre a seção com as opções de edição à direita na tela. É o equivalente, por exemplo, a clicar no menu gráfico na opção Formato. Tá? Nós não temos muitas opções de edição no Excel Web. Então você pode mexer no título, na legenda, modificar algumas coisas no eixo horizontal e vertical,
mas você não consegue fazer muita coisa com a série de dados. Eu posso, por exemplo, pedir para mostrar os valores, que ele chama aqui de rótulo de dados, né? Se for a sua preferência, as próprias colunas já passam a exibir os valores correspondentes às suas alturas, se você ligar aqui rótulo de dados, tá? Bom, a questão da cor, né? Se a gente quiser mudar a cor das colunas, você vem aqui na opção preencher e escolhe a cor que mais lhe agradar. A gente também não tem muitas opções de cores aqui, ok? Vamos em frente? Então aqui agora vamos tentar a construção de um gráfico de linhas. Para cada um dos gráficos eu coloquei aqui comentários sobre a utilização de um tipo ou de outro. Essas informações e as tabelas dos gráficos, na sua maioria, vieram da ajuda do Planilhas Google. Apesar de Planilhas Google ser o concorrente em termos de planilha eletrônica do Microsoft Excel, a Google se preocupou em fazer um tutorial muito mais elaborado para construção de gráficos do que a equipe da Microsoft. Na verdade, você não tem um tutorial como esse aqui no caso do Excel Web. Então, aproveitando que o concorrente nos deu essa opção, eu aproveitei alguns, alguns não, né, os exemplos de planilhas, de tabelas que ele oferece para a construção dos gráficos. Isso nos permite perceber também que os dois produtos, o Excel e o Google Planilhas, podem te dar resultados bem parecidos no tocante à construção de gráficos. Tá? Então vamos tentar construir ali um gráfico de linhas agora para esses dados. Os gráficos de linhas, como o comentário está dizendo, são úteis quando você quer analisar tendências ou você tem um conjunto de dados que se distribui ao longo do tempo, que a gente chama de série temporal. Tá? Então a gente tem aqui um gráfico de uma tabela, né, de valores mensais com alguns meses. Então vamos construir um gráfico de linhas para ver a evolução das vendas desses dispositivos ao longo do tempo. Então, menu inserir, gráfico de linha, eu escolho aqui o subtipo que eu quero e o Excel constrói o gráfico para a gente. Tá? Eu posso reposicionar o gráfico na planilha. Olha só, o título do gráfico agora não está bacana porque a gente não tinha uma coluna aqui na tabela com algo que expressasse o que esse gráfico representa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui esse texto e vou clicar duas vezes aqui no título do gráfico. Ele abre ali, né, a opção lateral de edição. Eu posso vir aqui em título do gráfico e colar a informação aqui com Ctrl V. Ele já faz o ajuste. Outra opção, deixa eu desfazer, é clicar várias vezes ali na seção título do gráfico, para ele abrir essa caixa de texto onde você pode colar ou editar o texto do título que está ali. Tá? É o equivalente a colar o texto naquela caixa de texto da seção gráfico à direita na tela. Tá? Então vamos para frente. Gráfico de pizza, como a gente está acostumado a ver, é um gráfico que te permite exibir a distribuição de um total, né, em diferentes categorias. Então, dessa vez, eu vou tomar cuidado de não selecionar toda a tabela, porque senão o total geral entra como uma fatia do gráfico de pizzas. Então, só para ver o que eu estou falando, então vamos colocar um gráfico de pizza selecionando toda a tabela. Olha lá. Então a gente tem uma fatia a mais ali, que é a fatia do total. Isso não corresponde ao que a gente quer exibir. Então, vou desfazer, selecionar ali só as duas categorias. Nesse caso aqui, são respostas a uma pergunta, né, uma pesquisa. Se a versão do Excel instalada é mais recente ou não. 7 pessoas responderam. E a gente tem ali um total de 6 pessoas que indicaram não e uma única pessoa que diz que a versão do Excel é mais recente. Então, vou selecionar só essa parte da planilha, da tabela, na verdade. Escolher aqui a opção pizza. Está aqui o gráfico de pizza.
E a gente pode fazer alguns ajustes para indicar melhores informações no gráfico de pizza, né? Então, por exemplo, vamos editar o título. Vou copiar aqui o texto da pergunta e colar como título. Outra coisa bacana é que a gente pode colocar percentuais para indicar claramente qual é a representatividade de cada fatia. Então eu venho aqui com o gráfico selecionado, né? Eu venho aqui na seção de edição, à direita da tela, e ligo os rótulos de dados. A primeira coisa que ele me mostra são os valores que estão aparecendo na tabela. Mas é mais interessante, quando você tem um gráfico de pizza, mostrar os percentuais que cada fatia representa. Então eu vou substituir aqui a opção em rótulo de dados de valor para porcentagem. Então agora eu sei a que percentual cada fatia corresponde por total de entrevistados. Eu posso, inclusive, melhorar essa formatação. Ali a gente tem fonte preta em fundo escuro, não dá um bom contraste, então eu posso mudar aqui embaixo a cor da fonte, inclusive eu posso aumentar a cor da fonte um pouquinho. Eu vou colocar ali uma fonte de cor branca, que dá um contraste melhor com esse fundo escuro, ok? Tá? A gente também pode acessar as opções de edição vindo aqui no menu gráfico e escolhendo formato. Tá? Recomendo também explorar um pouco as outras opções. Ele tem opções para título, legenda, a questão dos rótulos, né? Se é para exibir ou não exibir, se é para exibir e onde exibir a legenda. Tá? Então a gente tem diferentes caminhos para fazer a edição desses elementos do gráfico. Vamos em frente? Então, um gráfico de barras. Um gráfico de barras é basicamente um gráfico de colunas disposto na horizontal. E também é bacana para quando os seus dados são agrupados em categorias. Né? Então vamos ver um gráfico de barras aqui. Selecionando a coluna, no iniciar, escolher a opção barras. Está aqui o nosso gráfico. Você pode redimensionar o tamanho do gráfico clicando e arrastando uma das extremidades do gráfico, essas bolinhas, né? Vamos mudar o título, copiar o que está aqui. Vamos ver pelo menu gráfico, né? Ó, tem ali o caminho para você editar o título também. O Excel não é muito inspirado no tocante às cores, né? Ele parece que usa sempre o mesmo conjunto de cores, azul e laranja, quando você tem mais de uma categoria. Você pode mudar essas cores, como eu falei para vocês. Tá? Uma coisa interessante é que aqui, olha, a categoria das notas não está como na tabela. Então a gente tem ali as notas ordenadas do maior conceito, que é A, até a categoria sem nota. E aqui no gráfico elas apareceram invertidas. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pedir para inverter essas informações do eixo vertical. Então a gente pode pedir para colocar essas informações em ordem inversa. Então, olha lá. Então agora a nota, o conceito de maior nota, né, que é A, vem primeiro. E por último, assim como na tabela, a gente tem a quantidade de alunos sem nota. Ok? Vamos seguir? Então agora um gráfico de área. Gráfico de áreas são basicamente gráficos de linha com a região abaixo da linha preenchida. Né? É interessante porque dá um contraste visual mais impactante nos seus dados, mas quando você tem uma série temporal, assim como você fez lá no gráfico de linhas, você pode usar um gráfico de áreas. Então, vamos selecionar aqui a tabela, é um gráfico de receitas e despesas ao longo de alguns meses. Então, a gente vem no menu inserir, escolhe o gráfico de área, você tem aqui as subopções, né? Então, está aqui. Vamos mudar o título. Gráfico, título, editar título. Eu não copiei o texto. Ctrl C. Vem título. Menu gráfico. Editar título do gráfico.
receitas e despesas. Tá? Então a gente pode, como falei para vocês, mudar a cor dessas séries, né? Então, deixa eu tentar selecionar aqui a cor azul. Vamos mudar isso para, sei lá, verde talvez, para ficar parecido com o que está ali na tabela. Ok? Eu recomendo que vocês experimentem outras edições também. Gráficos de dispersão são também muito parecidos com gráficos de linha, só que sem as linhas, né? Você tem só os pontos ao longo das coordenadas. Também são úteis quando você tem séries temporais, né? E quer focar mais nos valores específicos, não na evolução desses valores. Então, se a gente seleciona aqui a tabela, menu inserir, escolher o gráfico de dispersão, vamos reposicionar ele aqui, aumentar um pouquinho. Tá? Então vamos tentar mudar, por exemplo, a cor das despesas. Vamos escolher aqui para as despesas uma cor diferente. Ele ligou. Viu o que eu disse? Ele transformou num gráfico de linhas, né? Então vamos tentar mudar aqui no menu gráfico. Olha, ele já não me dá a opção de mudar essas cores. Vamos ver aqui. Série de despesas. Para esse tipo de gráfico, ele não está me dando a opção. Não, tá aqui, ó, em marcadores. Vou mudar o preenchimento para vermelho. Isso. Mas ficou com contorno azul ainda. Vamos desfazer. Então, despesas, opções de marcador, preenchimento vermelho. Vamos tirar o contorno. Vou colocar um contorno vermelho também, para ver como é que fica. Tá? Mas aí, para efeito de contraste, vamos mudar então a cor dos pontos correspondentes à receita para uma cor que dê mais contraste com o vermelho. Verde, talvez. Ok? Título do gráfico. A gente não editou. Então, só para mostrar, só para lembrar que a gente tem diferentes caminhos, né, para realizar essas ações. Aqui o nosso gráfico de dispersão. Seguindo, tem a seção de outros gráficos, né? Então tem ali no menu inserir outras possibilidades de gráficos que são interessantes também, mas são bem específicos. E a gente vai explorar pelo menos dois. O primeiro, o histograma. As funções estatísticas não estão disponíveis no Excel para web e elas precisam ser ativadas no Excel para esse trabalho, mas a gente consegue fazer pelo menos um histograma básico aqui no Excel para web. Um histograma é um gráfico de colunas onde você pode agrupar os resultados por categorias ou faixas de valores, né? Então, vou selecionar aqui. Dessa vez a gente só tem uma coluna na tabela, né? Que são os resultados do teste. E vamos escolher aqui em outros gráficos, na seção estatística, um histograma. Não está muito bacana, tá? Porque a gente ainda precisa ajustar as categorias. O Excel faz um ajuste automático, que não necessariamente é o que a gente gostaria. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 faixas de valores agrupados do menor, 55, até 73, depois de 73 a 91, de 91 a 79. Isso não é uma distribuição de pontuação muito óbvia, então a gente vai tentar editar isso. Aqui na série pontuação do teste, na região de edição, a gente está aqui com compartimentos automáticos e a gente pode agrupar, modificar isso para dizer
que é para agrupar por categorias, mas como a gente não tem mais de uma categoria, ele não consegue fazer isso, né? Ele amontoa tudo numa coluna só. A gente pode dizer quantas categorias a gente quer. Vamos tentar, talvez, com 4 categorias. Então, ele agrupou, separou os dados em 4 faixas, né? Da forma que ele conseguiu. Então, ele agrupou ali 4 faixas de 10 em 10. Então, a gente tem uma faixa aqui de 55 a 65, de 65 a 75, uma faixa em que ele não conseguiu encontrar valores, não tem aqui na tabela valores entre 75 e 85, e uma quarta região. Então, não ficou também muito bacana. Então, o que a gente vai fazer dessa vez? A gente vai ajustar a largura da faixa. Então, vamos tentar agrupar os dados do teste em faixas de 5 valores. Então, a gente tem ali agora colunas. Aqui, na verdade, tem 2 colunas que estão muito juntas. Vamos tentar melhorar esse espaçamento. Aqui em eixo vertical, os limites. Vamos tentar melhorar esses limites. Vamos colocar aqui, talvez. Vamos modificar para 10, vamos ver se faz diferença. Não, não era isso que a gente estava procurando. A largura do compartimento. No eixo horizontal, na verdade. Então vamos colocar aqui alguns pontos, né, de separação para poder enxergar melhor a separação entre as colunas. Foi muito, a gente pode arrastar aqui para um fator decimal para as colunas ficarem mais visíveis, né? Tá? Então a gente separou aqui as categorias, a gente criou categorias de valores agrupadas de 5 em 5. A gente pode testar outros agrupamentos, por exemplo. A gente já viu o resultado para faixas de 10 unidades, né, de 10 valores, de 10 em 10. Mas eu acredito que seja mais interessante agrupar por faixas de 5 em 5. Bom, aí vocês decidem, ok? O bacana do histograma é que a gente consegue criar categorias numa série de dados que, em princípio, não tem categorias, não tem separação por faixas. Ok? E, por último, a gente tem aqui a sugestão de um gráfico de radar, onde você cria um mapa com categorias agrupadas em eixos. Vamos dar uma olhadinha? Seleciona a tabela, vem inserir outros gráficos, radar. Como eu disse para vocês, é uma espécie de mapa bidimensional, onde cada pentágono desses corresponde a uma faixa de valores. Então, dá um pouco mais de trabalho para entender, mas quando se entende também, você consegue fazer boas análises a partir disso. Por exemplo, a gente tem aqui, vamos colocar o título do que se trata. Então, são as despesas mensais. Né? Aqui a gente tem despesas previstas e reais. As despesas previstas estão sendo mostradas pela linha azul, né? E as despesas reais pela linha laranja. Então, a gente está vendo ali uma clara separação entre os custos previstos e os custos reais. Então, por exemplo, o que significa dizer que o gasto com gás previsto foi de 150 e real foi 300. Então, a gente tem aqui, ó, custo de gás, está na região do pentágono correspondente a 100, né? Foi 150, mas então ele está aqui nessa faixa entre 0 e 100. E o custo real com o gás foi de 300, então ele está aqui no limite do terceiro
pentágono, que é a faixa de valores para essa quantidade. Tá? Se você quiser, você pode reposicionar a legenda. A gente não está acostumado a ver legendas na parte superior, mas você pode colocar elas na parte inferior, vindo aqui no menu do gráfico. E você também pode ajustar essa faixa de valores, que a gente chama de rótulos. Ele estipulou que o máximo era o máximo previsto na tabela, mas você pode modificar isso. Inclusive, pode modificar também as unidades secundárias. Eu recomendo você brincar um pouco com as opções para ver se te agrada. Ok? No final, compara com o gabarito, que na verdade são sugestões. Os gráficos não precisam ficar exatamente iguais aos que estão aqui, mas são sugestões do que se espera para esses gráficos. Ok? Então é isso, pessoal. A planilha vai estar disponível no chat do Skype, assim como o link para esse vídeo. Qualquer dúvida também você pode postar lá no chat do Skype. Um abraço.